Nesta semana, a equipe econômica do governo federal levou um golpe político. A Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram o decreto que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, surpreendendo até mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não consigo entender. Foi assim, com visível frustração, que Haddad reagiu à reviravolta conduzida por Hugo Mota, presidente da Comissão de Orçamento da Câmara. O ministro acreditava ter garantido apoio após intensas reuniões com Mota, Davi Alcolumbre e outros líderes do Congresso. Para ele, havia consenso, mas o resultado mostrou exatamente o contrário. O decreto que poderia ampliar a arrecadação da União foi derrubado após um longo debate de 5 horas, realizado num domingo, em plena capital federal, parcialmente esvaziada pelas festas juninas. Mesmo com Brasília vazia, a articulação política contra a medida foi suficiente para enterrá-la no plenário. No campo político, o episódio acendeu um alerta no Planalto. O Legislativo começa a sinalizar independência e talvez até mesmo resistência. E pior, a movimentação pode estar menos ligada ao mérito da proposta e mais conectada a estratégias eleitorais para 2026. Fique com o vídeo. Senhor presidente, eu queria fazer um registro que é muito importante. A gente, quando fala de igualdade de direitos, a gente vê que o CNJ trouxe na Casa da Justiça, que tinha de ter justiça em casa, uma resolução que diz o seguinte: uma lista tríplice de mulheres, a outra mista. Porque a gente vê, presidente, que muitas juízas passam em primeira instância, mas quando ia para a segunda instância, elas não conseguiam ascender. E essa resolução, ela foi aplicada e executada em todos os estados. E ontem, justamente aqui em Brasília, o presidente resolveu desconhecer essa resolução, não obedeceu à determinação do CNJ, inclusive publicizou que não ia obedecer e indicou um juiz para desembargador. A bancada feminina, a gente já estava fazendo um ofício ao presidente Barroso, quando sai uma nota no jornal, onde ele, como presidente do CNJ, junto com o corregedor do CNJ, determinou uma nova indicação e não vai dar posse a esse juiz. Eu queria aqui deixar registrado publicamente, dando parabéns ao ministro Barroso, que não titubeou. O CNJ ele é importantíssimo para poder normatizar ações em todo o Brasil. Inadmissível qualquer tribunal fazer um discurso de desobediência, não atender essa determinação e a justiça está sendo feita. Esse juiz não tomará posse como desembargador e será respeitada a lista tríplice de mulheres. Muito obrigada, presidente. Orientação de bancadas. Como é que vota o PL? Presidente, o PL, que hoje completa 40 anos de existência, que tem como uma das suas principais pautas a redução de impostos, porque ninguém suporta uma carga tributária tão grande como a que nós temos no Brasil, vota não a retirada de pauta, porque sustar o IOF, este decreto que transfere ao povo brasileiro aumento de impostos, sim, é algo importantíssimo. Na verdade, o PL hoje completa 40 anos, mas quem vai ganhar o presente é o povo brasileiro, que pagará menos impostos com a sustação deste decreto que nunca deveria ter existido. Nós votamos não a retirada de pauta porque queremos sustar ainda hoje este decreto presidencial. Muito obrigado. Senhor presidente, nós do PT votamos pela retirada de pauta, votamos sim. Eu queria chamar a atenção dessa casa que esse assunto não foi debatido no Colégio de Líderes para a gente vir na pauta do dia de hoje. Nós fomos informados ontem, eu soube pelo Twitter, às 11h35 da noite. Essa casa está vazia.
um tema de uma importância como essa, que vai ter um impacto. Os senhores sabem que a votação desse PDL vai significar no contingenciamento de 12 bi. Interrupção de programas sociais, cortes na saúde, cortes na educação. Eu espero que todo mundo saiba. Existe uma obrigação legal por parte do governo. Então nós aqui vamos insistir. O PT e a federação votam sim pela retirada de pauta desse projeto. Presidente, nós somos a favor desse debate, nós precisamos diminuir impostos no nosso país e certamente essa é uma pauta muito oportuna. Por isso, nós somos a favor de manter a pauta, votar, derrubar esse decreto e mostrar que o parlamento brasileiro não é a favor de aumentarmos impostos no nosso país. O governo Lula, ele trata o povo sempre como fonte de arrecadação. Eu fiquei aqui impressionado com as entrevistas dadas pelo líder do PT, não explicando a verdade, que tem que falar a verdade. Esse imposto incide sim, quando o trabalhador usa o crédito para financiar um carro, para financiar uma casa, a manutenção do seu negócio. O MEI e o Simples são atingidos, passando de 0,88 para 1,95. E eu vou além. Esse decreto do desgoverno Lula é inconstitucional e ilegal. O Partido Novo é não. Presidente, a maioria tem várias posições acerca disso, mas eu gostaria de lembrar aqui o que representa este decreto. Este decreto atinge aqueles que ganham muito. Quando a gente fala de previdência privada, que via de regra é utilizada para que se isente ou não pague o imposto pós-morte. Então, portanto, nós estamos falando para este ano 2025 de aportes acima de 300 mil. E no ano que vem, acima de 600 mil. A classe média, o povo brasileiro está preservado. E é muito bom lembrar que o IOF no governo Bolsonaro era 6,38%. E agora se quer um IOF de 3,5%. Governo Bolsonaro, 6,38%. O que está acontecendo nesta casa, em um dia de sessão virtual, portanto não poderia ser pautada esta matéria, é um golpe pautar essa matéria em sessão virtual, é que eles querem proteger os ricos. Foram 346 deputados que disseram não ao decreto inconstitucional, imoral do governo. Nós votamos, portanto, nós queremos hoje, vamos dizer não à retirada de pauta, e nós queremos votar esse PDL ainda hoje. Por quê? O governo quer ganhar tempo. Enquanto a gente fica aqui sem votar o PDL, o governo está arrecadando. É isso exatamente que ele está fazendo. Quer empurrar com a barriga, quer enrolar o Congresso, mas eu acredito que os parlamentares que votaram a urgência do PDL, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos hoje derrotar o governo nesse projeto imoral que é aumentar impostos e massacrar o pobre do nosso país. A questão do IOF, a primeira versão foi muito criticada, né? O senhor, inclusive, acabou reconhecendo problemas na primeira versão e retirou aquela primeira versão e publicou outra. Essa outra versão, pelo que eu sei, o senhor informou ao Congresso, negociou com o Congresso as mudanças. E mesmo assim, o Congresso decidiu derrubar essa segunda versão, que resolveu alguns problemas, ainda manteve alguns pontos que são criticados ainda pela essa questão que o imposto regulatório acaba servindo também como imposto arrecadatório. Mas mesmo assim o Congresso decidiu derrubar. Tem mais a ver com indicações para agências reguladoras, igual a ANEEL, tem mais a ver com questões sobre críticas do senhor ao aumento de número de deputados pela Câmara, tem mais a ver pela crítica de que o Congresso derrubou vetos a jabutis? Olha, eu não sei responder essa pergunta. Assim, não sei. Porque eu saí da casa do presidente Hugo Mota com a certeza
de que nós tínhamos dado um encaminhamento para as questões que iam ser debatidas. Porque ninguém ali fechou questão. Fechamos um encaminhamento. O encaminhamento é este. Inclusive, eu disse na reunião, e tinham 20 pessoas, que mesmo o decreto, sendo uma prerrogativa do presidente, no terceiro bimestral, cujo relatório se anuncia 22 de julho, eu voltaria à residência oficial para rediscutir os termos do decreto, do segundo decreto. Então, eu não saí de lá com a sensação de que estava tudo resolvido. Eu saí de lá com a sensação de que estava 100% resolvido o encaminhamento, tanto da medida provisória quanto do decreto do IOF. E não fui o único que saiu com essa sensação. O que aconteceu depois, eu não sei. Eu não consigo entender. Porque, veja só, o Valdo, que é uma pessoa experiente e que tem muitas fontes, também não sabe. Porque ele citou aqui, só ele citou 3 causas. Uma manifestação minha contra o aumento do número de deputados. Eu não falei desse assunto. Me perguntaram sobre isso, eu falei, o ministro da Fazenda é contra aumento de gasto, qualquer que seja, a não ser os imprescindíveis. Essa foi minha resposta. Não quis entrar no mérito deste aumento de gasto. Eu falei, na situação fiscal que o Brasil está, aumento de gasto para mim já causa urticária, a não ser que seja imprescindível. E há situações, eu citei até o caso do Rio Grande do Sul, falei, não vou deixar o Rio Grande do Sul debaixo d'água por conta disso, vamos fazer o gasto extraordinário. Dei esse exemplo, inclusive. Agora, isso ofende a ponto de você derrubar uma decisão do presidente da República? Não é possível, né? Em relação à questão da energia, vocês discutiram esse assunto nesse estúdio quantas vezes? Com quantas dezenas de especialistas dizendo que isso ia encarecer a conta de luz? O que eu fiz foi verbalizar algo que 100% dos especialistas concordam. Eu não consegui encontrar uma pessoa que discordasse desse diagnóstico, que a derrubada dos vetos ia encarecer a conta de energia. Ah, tem caminho para negociar. Ótimo, vamos negociar. Mas que o efeito concreto hoje é o de encarecimento da conta de luz contra o desejo do governo de baixar a conta de luz, sobretudo para quem consome até 80 kW, vai. Isso não deveria ser um tema de ofensa mútua, porque é um debate público. Não é uma coisa que eu estou contra o Congresso, contra o Executivo. Não é disso que se trata. Ministro, é discutir com transparência as consequências das decisões que nós estamos tomando e que a última palavra nem sempre cabe ao Executivo. Ministro,